Olá, companheiras e companheiros, espero que vocês estejam bem, caminhando bem com as suas famílias, né? Espaço aqui, de novo, estamos aqui nesse canal. Quero lembrar a todas e todos e todes que os conteúdos desse canal, eles servem para alimentar a pesquisa, para alimentar o estudo, né? Para alimentar o planejamento, que a partir dos conteúdos que vocês encontram aqui, você pode buscar a pesquisa nos espaços, nas ferramentas que melhor lhe convém e que esteja ao seu alcance. O canal serve como esses pontos de provocação, né? Assim como vamos fazer agora. Por isso eu peço a você que divida, compartilhe com a tua família, com teus amigos, com os teus grupos, enfim, que está à disposição. Manda a observação, manda a crítica e que a gente passe trabalhar e tudo bem. Quero fazer 2 comentários nesse vídeo e deixar postado. Um dia desse eu postei um pequeno texto nas minhas redes sociais, refletindo um pouco aqui na cidade de São Paulo a questão da população em situação de rua, que a prefeitura teve ganho de causa para retirar as barracas, né? E eu vi um comentário do secretário de governo da cidade de São Paulo, que, no mínimo, trágico, né, para não dizer o contrário, quando ele diz, olha, o que nós queremos é organizar a cidade, organizar as ruas, de maneira que as barracas não enfeiem, não deixa feio o lugar onde as pessoas, os logradores, onde as pessoas passam. Putz, eu acho que isso é um mínimo, um desrespeito à população como um todo, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma população que já está nas ruas, ela não tem um teto, não tem uma casa, não tem política pública, o que a prefeitura está dizendo é que tem abrigo ali, abrigo acolá, que não cabe todo mundo e que não recebe todo mundo da maneira que devia receber, mas não é de abrigo que nós estamos falando de política de habitação, estamos falando de política de cuidado das pessoas que estão nas ruas, né? Isso deixou, pelo menos nós que estamos trabalhando e acompanhando a vida dessa população o tempo todo, muito chateado com esse tipo de comentário e irritado com a Prefeitura de São Paulo, com o prefeito Ricardo Nunes, que está aí e todo dia promete algo e não cumpre aquilo que ele prometeu. Aliás, reduziram um bocado das metas que tinha prometido lá no início do mandato, quando chega aqui agora, no final do mandato, anuncia que está reduzindo e não vai entregar tudo que tinha prometido. É o prefeito da cidade de São Paulo, a maior e mais rica cidade do país. Então, eu queria insistir nisso. A quem compete dar à população em situação de rua as ferramentas e as políticas públicas que a eles necessitam para poder viver e viver com dignidade. A quem compete? Eles são cidadãos paulistanos, vivem na cidade de São Paulo, é aqui que tem que resolver o problema deles. E um dia desse, bem recentemente, caminhando pela Praça da Sé, como vocês devem conhecer, a praça está toda cercada, né, toda gradeada. E também a justificativa da Prefeitura de São Paulo é que a praça está assim porque ela vai passar por reforma. E aí nós teríamos muito que conversar de quais reformas esta cidade está necessitando e de quais reformas essa praça ela também necessita, né? Enfim, a sociedade paulistana precisa decidir que modelo e que tipo de cidade quer para si e o que vai fazer com a sua população que está também nas ruas, perambulando e sem muita perspectiva, ou sem nenhuma perspectiva de sobreviver nessa metrópole. Bom, esse era para poder alimentar um pouco que vocês cavem aí o modelo de política pública para a população em situação de rua que você tem no seu município. Porque situação de rua, gente vivendo nas ruas de maneira sistemática e estrutural nós temos no país como um todo, né? E cada prefeitura, com apoio aí dos governos dos estados e do governo federal, precisa encontrar um modelo de atender com dignidade essas pessoas, do jeito que elas estão vivendo. E não estou dizendo que a tarefa é simples, não estou dizendo que a tarefa é fácil, é uma tarefa muito complexa, porque quem está na rua já tem uma complexidade de situações que precisa dar conta.
Claro, tenho todo o meu apoio ao movimento das populações em situação de rua, estamos sempre à disposição, dialogando, e vamos para o enfrentamento quando o Estado, a Prefeitura, não cumpre aquilo que é da sua obrigação. Tranquilo. Um outro assunto que eu gostaria de colocar aqui, e que nós vamos trabalhar isso numa live nos próximos dias, é em relação ao processo de escolha a membros dos conselhos tutelares. Como todos vocês sabem, este ano tem lá, mais para o final do segundo semestre, a escolha, né? Tecnicamente, como se chama? A escolha de membros para o Conselho Tutelar. Podemos chamar também de eleições para membros do Conselho Tutelar. E tem um debate colocado na sociedade, cada vez que isso acontece, é preciso se debater, é preciso se avaliar, entendeu? E é preciso chamar a atenção da população. Primeiro, o papel que tem de escolher, né? Segundo, o papel que tem de escolher bem, não é qualquer um que vai ser escolhido ou qualquer uma que vai ser escolhido para compor o Conselho Tutelar. Lembrando que o Conselho Tutelar é a porta de entrada do sistema de garantia de direito. Tem responsabilidade fundamental. Então não posso colocar qualquer um para poder tomar conta e zelar pelo direito da infância e da adolescência no local, no território onde ele se encontra. Então, chamar um pouco a atenção para isso. Segundo, qual é a discussão que você está fazendo até agora? Porque a gente vem já há alguns anos numa queda de braço, numa demanda esquizofrênica com partidos políticos e com igrejas que têm ocupado isso dentro de uma perspectiva político-partidária e dentro de uma perspectiva político-partidária religiosa, né? Ou seja, o Conselho Tutelar não é antessala de pastor ou de padre ou de quem quer que seja. Conselho Tutelar é um local de defesa de direitos humanos, é um local de defesa de direito da criança e do adolescente, de zelo pelo direito da criança e do adolescente. Acompanhamos nos últimos 3 anos o Conselho Tutelar, que inclusive se transformou em consultório de psicologia, de atendimento ou de exorcismo, entendeu? Quando a criança chega ou quando o adolescente chega com um determinado problema. Isso é responsabilidade nossa, porque nós estamos colocando gente nesses conselhos que não é para estar aí. É para estar em qualquer outro lugar, menos em Conselho Tutelar, porque não sabe e não querem aprender a como lidar e como atender a dimensão da proteção dos direitos da criança e do adolescente nos seus territórios. Então não temos como, precisamos nos organizar, precisamos abrir o debate, precisamos olhar um pouco o cenário que tem e buscar e indicar pessoas que se candidatem, incentivar pessoas que se candidatem e apoiar, que de fato vai fazer um bom trabalho, um trabalho de rede, um trabalho de corresponsabilidade, um trabalho de defesa, etc. Eu sei que cada conselheiro, cada conselheira tem os seus direitos fundamentais ao trabalho e as garantias do trabalho deles têm que estar postas. O governo municipal tem que pagar isso, eu sei disso. Mas o Conselho Tutelar e o conselheiro não pode passar o resto da vida, dos 3 anos que está lá, apenas discutindo direitos trabalhistas. Não, de maneira nenhuma, entendeu? Se vai para dentro do conselho para poder transformar o conselho em uma sala sindical para discutir apenas direito trabalhista, me desculpe, está no lugar errado. E eu estou vendo muita gente aí apoiando esse tipo de discussão. E não é que não tenha que apoiar a luta pela melhoria da infraestrutura, das ferramentas de trabalho e do salário que recebe e das garantias que tem. Não é que nós não temos que discutir, temos. E temos que ajudá-los, inclusive, a enfrentar o governo municipal para ter direito a tudo isso. Temos. E nós vamos fazer isso. Mas não dá para sentar em cima disso e passar 3 anos fazendo isso e a infância e a adolescência que se dane, né? Dentro das suas necessidades, das suas expectativas. Isso não dá para entender e não dá para poder apoiar e nem aceitar. Eu costumo dizer o seguinte, o apoio a candidatos e a candidatas a Conselho Tutelar que vai fazer a sua campanha vai se dar nos moldes do interesse que ele tenha ou que ela tenha em proteger os direitos da infância e da adolescência. Se não for isso, não terão. E vamos trabalhar na comunidade para que a comunidade faça uma boa avaliação. E eu acho que tem que começar por aí. Primeiro avaliar. Como que foi o seu mandato? Como que esse grupo trabalhou? Qual foi o trabalho que ele desempenhou? Como que ele recebeu a população? Qual foi a força de vontade ou interesse que teve de estudar e aprender um pouco mais para atender a população?
Estou vendo um monte deles aí que está terminando o mandato, que olha, passaram 3 anos sem nenhum interesse de pesquisar, de pegar o estatuto, de abrir, a não ser para ler, entendeu? Literalmente o que estava escrito para poder tomar uma decisão, mas o estudo, aprofundamento do conhecimento, poucos fizeram e poucas fizeram. Então está na hora da avaliação e está na hora de ir para o debate em relação a esse processo de escolha para membros dos conselhos tutelares em todo o país. E eu quero sugerir que você olhe isso um pouco dentro da sua comunidade, do seu município. A gente está olhando onde nós estamos também, principalmente aqui na cidade de São Paulo, que é um município grande demais, com um número muito grande de conselheiros tutelares e com serviço prestado de péssima qualidade. Então, nós também estamos fazendo este acompanhamento aqui. E, em breve, mandamos um convite a você para participar com a gente da live, onde vamos ter convidados e convidadas, inclusive, para a gente discutir um pouco esses cenários todos, a partir do que nós temos no país, nos municípios, e a partir ou à luz da Resolução 231 do próprio Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, vamos no momento de qualificação desse instituto chamado Conselho Tutelar, deste órgão de proteção chamado Conselho Tutelar e deste órgão de defesa de direitos humanos chamado Conselho Tutelar. Um grande abraço, mande sua sugestão e que a gente vai colocar aqui no canal. Por favor, compartilhe, socialize. Um grande abraço, um grande beijo para todo mundo.